Não, eu falei, tem mais problema. Tem o seu. Olha lá. Bom, boa tarde a todos. Primeira sessão ordinária de 20 de 1 de 2022. Invocando a proteção de Deus e verificando o quórum de instalação, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Projetos para deliberação. Projeto de Lei do Executivo número 1 de 2022, que disciplina a concessão de subvenções sociais às entidades e ou instituições privadas, sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil do município de Torrinha, São Paulo, em conformidade com o artigo 27 da Lei Municipal 1880 de 2021, a LDO. Casa da Criança, R$ 527.300. APAI, R$ 282.770. Hospital, R$ 3.228.000. Avocate, R$ 86.400. Lar São José, R$ 230.650. APAT, R$ 60.000. Projeto de Lei do Executivo número 2 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termos de convênio com a Fundação Dr. Amaral Carvalho, visando a execução de plano operativo, plano de trabalho destinado à transferência de recursos financeiros a título de subvenção social, R$ 48.000. Projeto de Lei do Executivo número 3 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Irmandade de Misericórdia de Jaú, visando a execução de plano operativo, plano de trabalho destinado à transferência de recursos financeiros a título de subvenção social, R$ 48.000. Projeto de Lei do Executivo número 4 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros a título de subvenção social à organização da sociedade civil que especifica. A Procab, R$ 168.000. Projeto de Lei do Executivo número 5 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial suplementar pelo excesso de arrecadação ou orçamento em vigência. Centro Hípico, R$ 705.000. 324.030 centavos. Projeto de Lei do Executivo número 6 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abertura de um crédito especial suplementar ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Veículo Saúde, de R$ 160.000. Projeto de Lei do Executivo número 7 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder à abertura de um crédito especial e suplementar pelo excesso de arrecadação. Casa da Cultura, R$ 437.000, 437.384,87 centavos. Projeto de Lei do Executivo número 9 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir um crédito especial suplementar ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Veículo e equipamento de saúde, R$ 259.827. Projeto de Lei do Executivo número 10 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Covid-19, R$ 60.000. Projeto de Lei do Executivo número 11 de 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abertura de um crédito especial suplementar ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Uma pá carregadeira de R$ 484.000. Ordem do dia. Projeto de Lei do Executivo número 1 de 2000. Oi? O 8 é da creche, foi retirado.
8 o prefeito pediu para retirar, porque está faltando alguns documentos pertinentes, né, o termo de convênio e outras informações para a gente estar podendo votar ele. Então, ontem a gente cobrou ele, ele falou que não tinha tanta urgência para ser votado. Não, tá só explicando para ele. Senhor presidente, primeiramente, boa tarde a todos, demais colegas, toda a população torriense, iniciando aí o ano de 2022 com muito projeto importante para a gente estar votando. No entanto, eu tenho um pedido aqui de adiamento de um projeto de lei, projeto 09 de 2022, projeto de lei 05 de 2022, que dispõe sobre a destinação da verba do MIT e a justificativa que eu tenho para fazer esse pedido. Esperar passar o caminhão. Só que se fechar, Tá baixo. a janela tá aberta. Aqui. Fecha. É o Silvio Santos agora. Fecha. Vamos ver que semana é melhor. A outra. Foi? Vai, filho. Então, senhor presidente, é um projeto de muita importância para o turismo municipal. A gente sabe da necessidade da aprovação desse projeto. Não tá saindo som? Tá baixo meu som. Então vou ter que gritar mais aqui. Vai. Aí. Tá bom aí? Vamos ver. Então vai, então. Recapitulando aqui, é um projeto de suma importância para o nosso município. A gente está falando aqui de valores de mais de R$700 mil, que merecem ser analisados por essa casa com mais calma, ouvindo o engenheiro. Tenho dúvidas em relação a questões de segurança, saída de emergência, capacidade de pessoas, se vai ser construído um novo camarote, se vai ser realizada a construção de um camarote, conforme as imagens que tem disponível no projeto. Gostaria também de estar vendo a mídia do projeto, da obra em si, somente da obra, a gente está analisando com mais calma. A gente sabe que não é uma área que nenhum de nós aqui tem uma formação, que é a engenharia civil. No entanto, a gente, com um pouquinho de conhecimento que temos aí do dia a dia de obras públicas, a gente pode opinar, pode estar dando sugestões de melhorias. E eu peço a vocês, vereadores, que ouçam, atendam esse pedido meu, por ser uma demanda importante demais para o município. Né? A gente tem obras do MIT parada aí, que talvez, se fossem analisadas com mais calma pela Câmara, poderiam ter já outros rumos serem tomados, ter ouvido a população. Eu tenho um carinho especial pelo Contur, fui membro do Contur durante 5 anos, aí, vamos dizer assim. Portanto, hoje eu reconheço que a gente tem que ouvir a população, ver se eles estão de acordo com a destinação desse dinheiro, fazer uma consulta pública, para depois não haver mais aquele descontentamento da população, como foi em alguns casos que já ocorreram no município. Então, tenho aqui essa minha sugestão. Gostaria de ouvir a opinião dos demais, se estão de acordo ou não. É isso aí, senhor presidente. Tá ok, vereador. Alguém mais comentar? Então, o pedido do novo vereador eu tenho que consultar o plenário. É o projeto número 5. Vossa Excelência está pedindo vista. É isso? Adiamento da votação. Adiamento nos termos do artigo 205 do regimento interno, senhor presidente. 205. Com voto Ari Rodolfo, pelo pedido do novo vereador Fabiano, pedido de adiamento. Eu sou a favor, seria uma vista também, né? Porque se o vereador não está pronto para fazer a colocação do voto, eu, como fui a favor também na concessão que teve o Centro Hípico a favor ao Renê, ao José Soares e ao Galo, que ele pediu vista, o Renê na época, fui a favor, eu presidente na época. Então, eu acho que se não está pronto para votar, eu acho que a gente tem que estudar melhor realmente mesmo. E está faltando, assim, algumas partes a mais no projeto para uma análise melhor. Eu sou a favor da vista, senhor presidente. Ou Fabiano? adiamento. Fabiano? Tendo em vista. Edson Marcelo. Favorável à vista, senhor presidente. Vereadora Silvia. Favorável.
Vereador Marcos Danicilin. Sou favorável, queria deixar frisado aqui que eu, particularmente, já tenho minha opinião sobre esse projeto, porque eu participei de um esboço que teve com o engenheiro da prefeitura, lá na Casa da Cultura. Não sei explicar as normas técnicas aqui, mas eu estou de acordo, e também de acordo com o vereador, se não, devido ao volume de dinheiro e ao tamanho da obra aí, se está com dúvida, sou a favor dessa vista. Marcos Della Coleta. Senhor presidente, eu também quero fazer um comentário em relação ao pedido do vereador Fabiano, de que a gente tem que ter aqui uma afinidade entre nós. Acho que se você tem uma certa dúvida, podemos sim pedir esse adiamento, embora eu também já tenha visto e tenha um conhecimento a respeito do que vai ser feito, mas eu sou favorável sim a esse pedido de vista seu. Vereador José Soares. Contrário ao pedido de vista, senhor presidente. Marcos Della Coleta. Quebrar o gelo. Então, com 6 votos a favor. Sami. Opa, Verdão. Vereador Sami Lisiero. Favorável ao pedido de vista. 7-1. O pedido foi de adiamento da votação. Projeto de Lei do Executivo número 1/2022, que disciplina a concessão de subvenções sociais às entidades e ou instituições privadas sem fins lucrativos, organização da sociedade civil do município de Torrinha, em conformidade com o artigo 27 da Lei Municipal número 1880 de 2021, a LDO. O projeto está em discussão. A votação é simbólica. Algum vereador é contra? Então o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo número 2/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Fundação Dr. Amaral Carvalho, visando a execução de plano operativo, plano de trabalho destinado à transferência de recursos financeiros a título de subvenção social, R$48 mil. O projeto está em discussão. Votação único turno, a votação é simbólica. Algum vereador contra? Se manifeste ficando em pé. O projeto foi aprovado. Porém, a subvenção das entidades, vereador Rodolfo, eu não encontro aqui a rádio comunitária. Eu estava na mesma dúvida. Eu estava procurando aqui no pé do projeto. Na questão de ordem, eu ia perguntar se alguém sabe o porquê. Também não. Porque se for levar em consideração o projeto que tramitou ano passado, As leis que estavam atrasadas. Só ver o que está na LDO. não teve uma alteração entre a rádio e a coisa. Mas, estamos botando as subvenções das entidades. A rádio se enquadraria no fomento. O fomento entrou aqui com o Convênio Mário Carvalho e o Convênio Santa Casa. Cadê a rádio? Bom, agora estão celebrando novo. Porque eles não tinham quanto gastar.
hora de novo e lá na frente ninguém sabe nada. Pela aquela informação era até agosto. Esses daqui a gente mudou para pagar em 4 meses, 3 meses lá. Aí celebrar novo compromisso. Que nem era o outro, agosto, setembro, é isso aí. Projeto de Lei do Executivo número 3 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de convênio com a Irmandade de Misericórdia de Jaú, visando a execução de plano operativo, plano de trabalho destinado à transferência de recursos financeiros a título de subvenção social, R$48 mil. O projeto está em discussão. Senhor presidente, deixei para comentar tudo agora. Eu também. Referente a essas entidades que nós votamos, tanto Santa Casa, Amaral e as entidades aqui de Torrinho. Eu acho que são entidades que se destacam pelo trabalho que prestam para a população, são de alta relevância para manter a ordem pública, é indiscutível a importância delas no dia a dia da sociedade e colocar a Câmara à disposição dessas entidades, se for preciso. A gente realizou um trabalho em pró Santa Casa, em pró Amaral Carvalho ano passado aqui na Câmara, em defesa deles, diante da uma divergência do Executivo lá sobre algumas questões jurídicas, e nós defendemos eles aqui, não saíram prejudicado, receberam integralmente no ano de 2021 o que foi aprovado para receberem, o que estava previsto para receberem, na verdade, e a gente vem fazendo um trabalho nesse sentido, e estamos aqui dispostos a continuar fazendo o que for possível para ajudar essas entidades, né? Fica até meio repetitivo a gente falando dessa forma. No entanto, é para frisar bem o nosso compromisso aí com a população. Pela ordem, senhor presidente. Também deixei para comentar os 3, e como bem salientou, eu tinha notado a falta da associação Ajuda Fraterna, né? Que é a rádio. Está se ausentando. Gostaria de deixar aqui meu descontentamento pela falta aí, mas eu vou procurar saber o motivo que não desceu tanto no projeto número 1 quanto no 2 e no 3 aí, que são os 2 projetos, os 2 e o 3 tivemos os problemas no final do ano passado. E lembrando a todos também que agora a gente está voltando, acho que acredito que é uma questão do departamento de licitação, ou de estar passando esses recursos, porque a gente não estava fazendo isso, né, senhor presidente? Já faz, acho que alguns anos que já era automático aí o dinheiro das entidades já era passado, mas a Câmara sempre à disposição, principalmente dessas entidades que fazem um trabalho muito importante no município. E vamos ter que ficar fiscalizando a questão da entidade Ajuda Fraterna, mais uma vez. Senhor presidente, pela ordem. Eu fiz uma consulta aqui. O projeto da rádio comunitária, ela está em vigência e ela se finda em 31 de agosto de 2022. Foi o que a gente... Exatamente. Então, ou seja, aquele projeto que nós votamos em 2021, Ela tem vigência. ele está vigente até final do ano. que foi mudado só aqueles que a gente fez aquele acordo lá para pagar tudo uma pancada só. Beleza. Boa. Que bom. Tem mais? O projeto está em votação. Votação é simbólica. Com o vereador é contra, se levanta-se. Voto contrário. Vota contra, se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo número 4, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos financeiros a título de subvenção social à organização da sociedade civil que se especifica a Procab, R$168 mil. O projeto está em discussão. Votação. Votação em único turno, a votação é simbólica. O vereador que se manifestar contrário se levanta. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Pé. Projeto de lei do Executivo número 6, 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abertura de um crédito especial suplementar ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. O veículo da saúde, R$160 mil. O projeto está em discussão. A votação. A votação é simbólica. O vereador com voto contrário se manifesta ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 7, que autoriza o chefe do Poder Executivo a proceder à abertura de um crédito especial suplementar pelo excesso de arrecadação. Casa da Cultura, R$437.384,87. O projeto está em discussão. Votação único turno. A votação é simbólica. O vereador com voto contrário se manifesta ficando em pé. O projeto foi aprovado. Projeto de lei do Executivo número 9, 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir um crédito especial suplementar ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Veículo e equipamento de saúde, R$259.827. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Não poderia deixar de agradecer ao Vanderlei Macris, né, mais uma vez aí, por ter destinado esses 200 mil para a nossa cidade, onde o prefeito vai usar aí na compra de um veículo para a saúde e materiais aí de equipamentos para a UBS aí. Então, só deixar meu agradecimento mais uma vez. E junto nesse projeto também tem os 60 mil da Renata Abreu também, que vai ser usado também com a mesma destinação aí. Senhor presidente, Não. gostaria também de parabenizar os deputados e agradecer pelo trabalho que eles estão fazendo pelo nosso município. Parabenizar os vereadores aí, o Sami, o senhor presidente, Rodolfo, Mazé, pela conquista também junto ao deputado Vanderlei Macris, a nossa suplente vereadora Cristina, que mesmo não estando mais na política, está se engajando para conseguir as coisas para a nossa cidade. Isso é muito importante. Isso mostra que quando a pessoa tem interesse em fazer o bem pela nossa cidade, ela não precisa estar propriamente na política para fazer o que é certo. Então, parabenizar a ela também, que hoje não está mais aqui conosco, mas que vem sempre lutando aí pela nossa cidade. Pois não, só dizendo que são 199.827, que é a emenda parlamentar do Vanderlei Macris, e 60 mil, que é a emenda da Renata Abreu, que eu e o Sami tivemos lá acho que foi em fevereiro, esse comunicado, e nós tínhamos até 10 horas para destinar para onde iria o recurso, né? E a gente ligou ao prefeito falando que nossa ideia seria um veículo para a saúde, né? Hoje 60 mil ainda consegue comprar um veículo, né? Então, como nós sabemos que esses ônibus andam demais, enfim, então vamos estar sempre renovando a ideia. Então nós mandamos esse comunicado, nós temos tudo documentado, tudo certinho para que ninguém passe a perna, enfim. Então está aqui, é um veículo bicombustível, hidráulico, elétrico, tal, 4 portas, manual mínima, 2.700, beleza. Então, parabenizar a todos aí envolvidos. O Vanderlei Macris esteve aqui presente na Câmara, fazendo uma visita a todos nós, depois de um longo tempo, né? Está na política, 40 anos, o Marcos lembra perfeitamente dessas participações dele em Torrinha. Ele esteve aqui presente na Câmara, onde fizemos vários pedidos, e agora está aí trazendo algum para a Torrinha. Então, parabéns a todos os envolvidos. O projeto está em votação, em um único turno. A votação é simbólica. O vereador com voto contrário se manifesta ficando em pé. O projeto foi aprovado.
Projeto de Lei do Executivo número 10, 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a suplementar dotação constante e orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. É o Covid-19, são R$60 mil. O projeto está em discussão. Votação em único turno. A votação é simbólica. O vereador com voto contrário se manifesta ficando em pé. O projeto foi aprovado. Projeto de Lei do Executivo número 11, 2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abertura de um crédito especial suplementar ao orçamento em vigência pelo excesso de arrecadação. Pá Carregadeira, R$484 mil. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Deixei também para falar tudo ao final aí dessas emendas parlamentares, desses dinheiros que estão chegando à nossa cidade. Destaco aí a Casa da Cultura 437, esse veículo, equipamento 260 do Vanderlei Macris. E essa pá carregadeira, muito importante ao nosso município, para que aí os serviços de estrada, seja para o sitiante, seja alguma coisa aqui para o cidadão torriense, seja atendido. Mas eu ia alertar aqui ao nosso executivo, né? Porque é tão difícil a gente conquistar uma emenda, e aí por falta de interesse ou por questão de ineficiência, se for muito trabalho, porque agora está começando a chegar um pouco de dinheiro aí, contrate alguém, porque é tão difícil a gente conquistar uma emenda. Teve gente que passou aqui 4 anos, não trouxe R$1 para o nosso município. E agora a gente conquista emenda e a gente perde emenda. Eu estou revoltado, mas eu vou deixar para usar a tribuna para falar sobre esse assunto. Só mostrar o meu descontentamento. E, seu prefeito, contrate gente que consiga fazer os projetos andarem na cidade. Não adianta a gente trazer e a gente perder esse dinheiro, porque aí eu me queimo com o deputado. Muito obrigado. Calma que tem tribuna ainda. Não hoje, né? Marcos Pereira, para agradecer ao deputado. Por favor. Eu queria agradecer mais uma vez o deputado Marcos Pereira, que 400 mil dessa pá carregadeira foi uma conquista minha, junto ao deputado, e com esses 400 mil, consolidou 700 mil no ano de 2021, do deputado Marcos Pereira para a nossa cidade. E mais 100 mil também já está cadastrado na assistência social. Então, praticamente, um deputado que até no ano de 2020 não tinha um vínculo nenhum com a cidade de Torrinha, com o povo torriense, está demonstrando que realmente assumiu um compromisso com o nosso município. Assumir também um compromisso com ele. E agradeço. E também vou deixar para falar um pouco na tribuna sobre essas conquistas que ele forneceu para o nosso município. Muito obrigado, Marcos Pereira. Muito obrigado a toda a equipe. Muito obrigado ao Diego, meu grande amigo, Diego Polacchini. E em breve estaremos aí aqui junto em Torrinha para nos apresentar para o povo de Torrinha. Muito obrigado. Senhor presidente, no mesmo sentido, gostaria de parabenizar o vereador Marcos Selim pela conquista aí. Agradecer ao deputado Marcos Pereira pelo trabalho que vem fazendo na cidade. Realmente é um valor extremamente relevante. É uma conquista que não é qualquer um que consegue atingir. Então, parabenizo o vereador pelo empenho, pelo trabalho que fez. Fica aqui também o meu apoio ao vereador Rodolfo. Não estou sabendo a situação ainda. Torrinha perdeu um convênio, talvez é um repasse do Estado. Vou buscar me informar mais. E pode contar com o meu apoio, porque eu acho que esse tipo de situação a gente não pode deixar passar em branco. É um prejuízo para o pagador de imposto, é um prejuízo para o cidadão. Eu não sei qual que é a natureza da emenda que foi perdida, o que aconteceu, mas quem perde é a população.
Não é só o vereador que fez um trabalho, que fez uma parceria, não é só o deputado que se empenhou, é também, principalmente, a população. Então fica aqui o meu apoio a você, Rodolfo, e depois eu vou me informar mais disso aí, vamos para a tribuna também. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Marcos pela conquista aí. E também ao deputado Marcos Pereira. É difícil a gente encontrar deputados aí que apoiam fortemente a cidade. E a gente vê que é um deputado que está apoiando. Então, parabenizar o deputado aí. A todos os vereadores aí que conquistaram emenda esse ano que passou, esse ano que está chegando. Que a nossa cidade é uma cidade que precisa de emendas, precisa de recursos. O orçamento nosso não é um orçamento tão alto, então a cidade nossa só anda com emendas. E fico também indignado aí, né, com as emendas perdidas, né, Rodolfo? A gente sabe, o Marco também, o Marco dela Coleta também, com uma emenda perdida também aí. A gente sabe o quanto é difícil a conquista, e a hora que a gente conquista aí chega lá na frente e vê que a emenda foi perdida. Então, eu acredito que tem que ter um empenho melhor sobre isso, para todas as emendas conquistadas serem pagas no município, para a gente não ter emenda perdida mais. No meu sentido, quero parabenizar, Marcos, que nós temos máquina para carregadeira de 1975. Então, o que vier é lucro. Então, parabéns mesmo, porque não dá para ficar reformando sucata. Porque as nossas máquinas carregadeiras, infelizmente, é uma sucatão, né? E batemos muito em cima nesse trabalho, mas não tivemos êxito, entendeu? Eu participei da reunião com o Rodolfo com relação aos convênios dele, e eu não vou tirar o mérito dele comentar, mas é lamentável a situação. Enfim, não é fácil, a gente tem que ter os contatos, né, Marcos? Você sabe. E os contatos são gasto. São gasto, porque os anos vão passando, você não fez o trabalho, o cara te puxa para trás, no outro. Assim, como eu já tive deputado que me ajudou e depois sumiu. Então, o contato é na hora. Se você tem o bom contato, o cara te sente, né, na necessidade do município e na força, que evidentemente que nem do próprio discurso do Marcos diz que está com ele e tal, é isso que o cara quer, parceria. Parceria com o município, parceria com a pessoa do município. E aí começa a falhar, os caras vão virando as costas para a gente. E o problema não é a gente, o problema é o município. Então eu participei da reunião em apoio ao Rodolfo aqui na Câmara, o deputado esteve aqui, e os relatos foram complicados. Então, vamos ver. Deixo para o Rodolfo se expressar, porque é o trabalho dele. O projeto está em votação. Senhor presidente, Pois não. deixei para fazer o final. Na mesma linha do vereador Rodolfo. Cumprimento de antemão os vereadores pelas conquistas, as emendas do Macris, Edson Marcelo, PSDB, vocês com a Cátia Abreu, Podemos, Marcos Della Coleta, Renata, Podemos. Nobre vereador Marcos Danilo, que está fazendo um excelente trabalho junto com o deputado federal. E o Marcos Della Coleta com o ISAR, obviamente. Mas eu deixo aqui uma observação importante. Estamos votando o projeto que nós já votamos ano passado. Isso significa que Não executou. a tramitação não está aquelas coisas. Então, nós precisamos um pouco mais de eficiência dentro do Poder Executivo. De modo geral, licitação, compras, etc, etc. E veja aqui, votamos do ISAR 160 mil num carro. Para saúde. E equipamento para saúde. De extrema necessidade. Reforma da Casa da Cultura. Está lá, está caindo o teto. Já era para ter começado, licitado e começado. Entre outras coisas. Veículo da saúde, lá do Vanderlei. E pedir mais eficiência ao Poder Executivo, porque, como já foi dito aqui, tanto pelo Rodolfo e os demais, a qual eu pactuo com a vossa fala, vereador Rodolfo, que 100, 200 mil no orçamento de 30 milhões é muito dinheiro. Mas eu estou reduzindo para não dar muito ibope.
é muito dinheiro. Perde 100 aqui, perdeu 300 aqui, perde mais 100 com quem, e já escutamos outra conversa, ninguém, não sei mais quem perdeu dinheiro aí. Então, que isso daí não ocorra mais. Principalmente se tratando de dinheiro de saúde. Não sei qual que era o caminho da sua emenda. Mas temos um programa aí que eu encaminhei, por causa de um ofício eu perdi também. Na área rural. Então, que isso daí em 2022 não ocorra mais. Entendeu? Perdi 2021. Por causa de um ofício. É complicado, é difícil, a gente tem um limite de tolerância. A tolerância terminou em dezembro de 2021. No que tange a administração, ela tem que rodar. Isso daí é nítido, para todo mundo já sabe disso daí. Então, faça uma cobrança ao executivo para que essa situação não ocorra mais. Sim. Muito Senão obrigado. fica patinando, né? Não, dá de ver o que aconteceu em 2021. Patinou e está ocorrendo o que vocês acabaram de falar agora aí. Ok. Se as coisas Tem mais? estivessem rodando, nós não estaria votando o projeto de novo, que nós votamos lá em setembro do ano passado. Sim, é o que eu primeira vez que eu tô vendo essa situação. Eu tô aqui 9 anos, eu não tenho visto isso. Pois não. Presidente, aproveitando o gancho aí desse assunto, eu também tenho uma emenda minha de R$250 mil do Paulo Freire e junto com a deputada Valéria Bolsonaro, que era para recapeamento asfáltico de Torrinha. E eu até questionei o executivo numa reunião e ele disse que no momento não estava conseguindo fazer o convênio devido ao preço das mercadorias, preço do objeto em questão ter aumentado. É aí que eu peço que no setor esteja pessoas competentes para conseguir levar a variação do mercado, se enquadrar, se adequar e fazer acontecer, senão, lamentável. E eu vou voltar, não tenho certeza, mas vou voltar aí agora fiscalizar sobre essa emenda minha, porque estava já cadastrada e pronta para ser executada, só não estava conseguindo arrumar a empresa e aí eu quero ver se arrumou ou se também perdemos essa verba. Senhor presidente, eu não iria fazer mais uso da palavra, no entanto, diante desses relatos terríveis, inesperados, não sabia dessa realidade do município, sinto muito. Fica aqui a minha cobrança também ao executivo, não é esse o objetivo da nossa sessão hoje, mas diante da gravidade do assunto, a gente tem que se manifestar, a gente tem que se impor aqui na Câmara. E se continuar acontecendo isso aí, a gente tem que tomar uma medida mais séria, viu, senhor presidente? Porque está perdendo recursos para a saúde, recursos para a infraestrutura. Até que ponto a gente vai tolerar isso? Até que ponto? Porque o cidadão, quando vai lá abastecer o combustível dele lá, ele coloca lá R$100 de álcool, de gasolina, uma pancada de imposto. Vai comprar um medicamento, é imposto. Na hora que vem a verba, que é um retorno desse imposto para prestar um serviço para a cidade, o prefeito perde. Ou deixa de fazer da forma correta. O que está acontecendo? Tanto se criticou no passado assessorias, mas nunca ouvimos falar disso. E agora tem assessorias que ganham muito mais e acontecendo isso. Então é algo para a gente sentar, me coloco à disposição, a vocês vereadores também, para a gente estar pensando em algo. Se for o caso, fazer requerimento de informação já para a primeira sessão, para apurar isso, porque é algo muito grave. É algo que, como acabou de ser relatado aqui, 9 anos nunca aconteceu. Eu não tinha me atentado a essa situação aí de comentar, que nem o nobre vereador José Soares comentou, de estar votando aqui algo que já foi votado no passado e não foi licitado. E pagar R$8 mil para a empresa de licitação que vem prestar assessoria jurídica e não está sendo licitado. R$7 mil, não sei o valor correto. E o próprio prefeito, quando o vereador, denunciou que não podia fazer isso e ele Viu, fez gente? a mesma coisa. É um prejuízo a longo prazo, você parar para pensar. Se acontece alguma coisa numa obra disso aí, que nem falou, tá caindo no telhado da Casa da Cultura, machuca uma criança. E aí? Mas tava lá o dinheiro, tava lá tudo certinho, os vereadores fizeram a parte deles, mas o prefeito não fez. É grave. Então fica aqui um puxão de orelha ao executivo e vamos sentar, vamos conversar, vamos buscar me informar desses assuntos
É uma pena que isso esteja acontecendo. Que não aconteça em 2022 o que aconteceu em 2021, como bem disse o nosso nobre colega. Obrigado, senhor É presidente. pertinente a discussão porque nós estamos discutindo convênios. Convênios. Pela ordem, senhor presidente. Eu preciso concretizar. Primeiramente, eu. Não, mas vou desabafar na tribuna. Eu só quero cumprimentar o vereador Marcos Selim, porque eu não cumprimentei pela Saver, muito importante. Só que agora eu vou ser obrigado a alertar. Fica no pé para ver se licita, para ver se o projeto dá andamento, porque perder 480 mil, meu foi 120 mil reais. Projeto da quadra lá em cima. Mas eu não vou entrar em detalhes. Mas é muito espantoso, porque até então, nunca eu vi perder uma emenda nessa cidade. Agora perdeu uma, perde duas, por falta de ofício perde 3, ali tem uma atrasada, 4. Gente, é uma questão de ineficiência. É uma questão de a gente pegar e abrir o olho. Isso daqui é uma Câmara Municipal, a gente autoriza. Só que a gente pega, faz vínculo com deputados, os vínculos é o retorno que vem para a nossa cidade, a gente batalha, consegue, vai bater na porta de amigo para pedir voto, conquista os votos, hora que ele manda uma emenda, teve um probleminha no setor, a gente não tem uma notícia boa, mas vai tentar compensar. Eu não quero compensação, eu queria a execução da obra, coisa que nunca deixou de acontecer nesse município, perder uma emenda parlamentar. Mas eu vou deixar para falar naquela tribuna, e se a turma reclamava da Cristina que falava, são 24 horas por dia, vai escutar eu daqui até o final do meu mandato, todo mandato, toda a sessão eu vou falar naquela tribuna sobre isso, porque eu estou inconformado, senhor prefeito. Pois não. Inclusive, temos relatos, né, da cultura, né, que a pessoa, né, que foi salvo por outras pessoas, né, aquela alimentação que tinha que fazer lá, né, eu esqueci o mapa, né, que tinha que ser enviado, não enviou, quem assumiu foi outras pessoas, para que primeiro pensou em torrinha. E isso ainda que esse rapaz é criticado pela administração. Quem salvou foi ele. Mas enfim, vamos lá. Criticar é fácil. O projeto está em discussão. Votação em único turno. A votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado. Nada mais havendo declarado, declaro encerrada a presente sessão. A tratar.